qualquer encontro de pessoas, seja em casa, seja no condomínio, seja na igreja, seja no consultório médico, em qualquer local que a gente exponha pessoas, nós estamos aumentando o risco de transmissibilidade. Então, a liberação das igrejas, porque isso foi considerado no decreto federal como serviço essencial, ele foi aberto, ele está aberto, mas com muitas restrições. Nós colocamos, já que tinha que manter aberto, com uma série de restrições para reduzir esse risco. Mas você tem toda a razão, é uma oportunidade a mais que a gente coloca para as pessoas se contaminarem. O ideal, a recomendação que a gente dá é que, se possível, façam as suas orações em casa, evitem ir a qualquer tipo de evento público, mesmo nas igrejas. Os que forem, que usem e que façam todos os cuidados possíveis de distanciamento, não cumprimentar pessoas, ficar distante uma da outra, não ter a mínima chance, não ter a mínima chance das pessoas poderem estarem cantando dentro desses ambientes, estarem sem máscaras, é impensável isso. E as pessoas que forem nesses locais, elas devem ser alertadas. Elas estão indo para uma zona de risco, estão indo para uma área de risco. Eu queria emendar uma pergunta, pedir licença aqui para minha colega, nesse mesmo sentido relacionado aos encontros que às vezes não são possíveis de deixar de fazer, né? Como eu achei muito interessante que o Centro de Contingência, no caso das escolas, fez uma avaliação distinta em relação a fechar tudo, né? Porque eu acho que vocês estão calibrando a cada momento o que pode ser mais prejudicial. E, de fato, tem gente que, nesse momento, sem auxílio emergencial, pode estar passando fome. Crianças, sobretudo, passando fome, né? E, segundo a nossa Constituição, as crianças são prioridade absoluta no nosso país, né? Então, nesse sentido, é importante que as escolas estejam recebendo os alunos que não podem estudar em casa, ou que não tem ninguém para ficar em casa, ou que não tem nem o que comer, né? E isso é importante. Agora, será que a gente, quando os especialistas, quando foram prever o que estava acontecendo, será que pensaram, o senhor pensou isso, que seria um prazo mais curto o tempo da pandemia? Será que a gente poderia ter avaliado melhor isso? Ontem, na nossa coletiva, o secretário da Educação colocou isso de forma bem clara. A orientação é não ir na escola. Quem deve ir na escola? Aquelas que precisam ir na escola. São as crianças com maior vulnerabilidade. São essas crianças que, como você mesmo comentou, dependem até mesmo, a sua alimentação depende da presença física na escola. As outras crianças que têm dificuldade para manter o mínimo do seu aprendizado em casa por conta da dificuldade de manter um ambiente adequado para fazer esse acompanhamento de forma virtual. E também aquelas crianças que precisam ir porque os pais não têm com quem deixar, se deixar com outras pessoas podem ter um risco ainda maior de contaminação. Então, nesse caso, e por necessidade, as crianças poderiam ir à escola. Isso é uma questão que tem que ser discutida entre os professores, entre a escola e a direção da escola e os pais dos alunos para identificar quais são aqueles alunos que podem ir, e eles não precisam também ir todos os dias, eles podem ir alguns dias da semana, de forma intercalada, com todos os cuidados de segurança, mas é uma tendência mundial essa, Carolina, de que a escola, enquanto a gente tem outras atividades que ainda estão abertas, a escola como essencial, e talvez a mais essencial de todas, devesse continuar aberta. Então, nós vamos tentar manter essa possibilidade enquanto for possível. Se nós formos para a fase roxa, que nós teremos que ser mais restritivos ainda do que nós temos hoje, é possível que daí sim saia uma recomendação para o fechamento e a não utilização da escola de forma presencial. Porque a gente tem que lembrar que o risco não é só naquele momento em que a criança está na escola, porque, teoricamente, as crianças têm uma possibilidade muito menor de serem contaminadas,
mesmo quando contaminadas, elas sempre apresentam uma carga viral baixa, o risco de uma criança contaminar um adulto é pequeno, existe, mas é pequeno. Mas não é só aquele período que as pessoas estão na escola, né? Tem a questão do transporte coletivo, tem a questão da mobilização das outras pessoas, né? Os professores, os trabalhadores da área da escola, as merendeiras, e tudo isso faz uma certa, tem como resultado uma certa circulação de pessoas, que é o que a gente quer evitar. Então, a tendência é que isso possa ser mantido dessa forma, como está previsto para os próximos 14 dias. Até lá, vamos definir se precisamos ser mais rígidos ainda, e se nós formos mais rígidos e formos numa fase roxa, aí provavelmente tenhamos que, com muito pesar, fechar a possibilidade das crianças irem à escola. Qual